Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estúdio Cast, o podcast oficial da Escola Estúdio, que é a sua escola de pós-graduação. Eu sou Felipe Xavier e estou aqui hoje com Ézio. Olá, sou Ézio Coelho, aqui com o Eduardo Vasconcelos, Felipe Xavier, para a gente conversar um pouco sobre ética na odontologia. Antes da gente apresentar aqui, o nosso convidado, a gente gostaria de lembrar vocês, que em novembro, Ézio? Perfeito. A gente vai ter a nossa segunda edição do Estúdio Convida. Do Estúdio Convida, no dia 28 e 29 de novembro. Então, a gente gostaria, de convidar vocês para poder fazer a sua inscrição. E lá também você vai poder fazer uma apresentação de trabalhos. Como é que eles vão fazer essa inscrição, Ézio? Eles entram no site, e lá no site eles vão ter as orientações sobre como são as normas para a inscrição do trabalho e submissão, tá? Então entra lá no site do Estúdio Recife, você vai ter todas as orientações. E se a gente for falar sobre o que vai acontecer nesse evento? Também a gente tem muita palestra lá, no site tem toda a grade de programação, muitos professores, professor Clécio Alves, professor Cláudio Moreira, então tem muita gente boa nesse evento. Temos também professores das diversas áreas, não só da endodontia. Muita gente pensa que o estúdio é só endodontia, não, mas a gente tem muita área, muitos professores de todas as áreas, ROF, reabilitação, prótese, dentística. Então, acompanha lá a nossa programação. Não percam, já estamos no nosso segundo lote, então corram lá para fazer a sua inscrição. Então, estamos aqui com um velho amigo, Eduardo Vasconcelos. Rapaz, deixa eu fazer um pouquinho do lobby. Rapaz, vocês trouxeram um Clécio para o negócio, vocês botaram pesado, viu? Gostei de ver, fiquei até interessado em acompanhar também. Rapaz, você fala velho, já tem tempo mesmo, né? Tem tempo. 20 anos já de estrada, gente, meu amigo. Entrei em 2003 mais de 20 anos, né? Entrei em 2003 na FOP, tu entrou quando? Entrei em 2004. Pronto. Praticamente juntos. Tem muito tempo. E na FOP, era em Camaragibe na época ainda, a gente aprendeu muito, sofreu muito e aprendeu muito no sofrimento da FOP, que é bem diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia o leque de espaço para você aprender é muito maior. Na época não tinha estúdio, não tinha... Era aprender no livro, biblioteca na época, com acesso a Bireme, essas coisas, só da FOP, porque a gente não tinha acesso a isso. Lembra do Index Médicos, né? Isso. Procurar, pesquisa... Nossa, que... Aí eu recebi um caderno e você ia procurando pelos títulos, para poder comprar o artigo para poder ler. Procurar em que faculdade tinha o artigo, para você pedir, se não tivesse, tinha que comprar mesmo. Era realmente complicado ali, naquela... Tempos difíceis, né? Tempos difíceis. Mas que, pelo visto, forjaram bons profissionais, né? Com o exemplo aqui do Felipe e do Eduardo. Agora me diga, você é o mais novo da mesa, né? Não sou o mais novo da mesa, por incrível que pareça. É não? Não. Eu sou de 84, tu é de 85. Eu sou de 85. Eu sou mais velho que Felipe. É, meu amigo. Tá vendo aí? Que bom. Então, Eduardo, para a gente começar a nossa conversa, a gente queria saber um pouquinho da tua jornada, até se tornar presidente do CRO, porque eu imagino que foi um caminho longo aí para poder chegar, né? Eu, desde novo, sempre fui uma pessoa muito inquieta com a realidade de tudo, do Brasil, do mundo e do ensino. Eu estudei no Colégio Marista de São Luís, que é um colégio cristão, fiz parte de pastoral de juventude, a gente fazia ações sociais, a gente chegou a montar um grêmio estudantil no São Luís. Essa inquietação vinha desde cedo. Entrei na faculdade na FOP, e a FOP é uma faculdade pública, para quem não lembra na época, pagava mensalidade. Tu chegou a pagar mensalidade, não chegou? Paguei. A gente pagava mensalidade, era uma besteira a mensalidade, mas pagava mensalidade. E eu dizia, rapaz, é um absurdo na faculdade pública se pagar mensalidade. E a gente tinha que comprar todo o material na época, tinha que comprar a resina da marca do professor, a lima da marca do professor, que dizia... E sim, meu pai e minha mãe eram dentista, beleza, eu tinha uma base financeira, tinha um suporte legal, mas tinha muito colega meu que tinha entrada por cotas. Não tinha condição de bancar. E a gente tinha o sofrimento, a turma fazendo cotinha. Isso gerou indignação muito grande na faculdade. E aí eu entrei para o movimento estudantil, diretor acadêmico da FOP, que a turma lembra do diretor acadêmico, é organizar Interup, futebol, essas coisas, mas a gente debatia pró-reitoria de assistência, jogar sinuca. A turma lembra disso, porque faz parte também de interação com os alunos. E aí fui presidente do DCE da UPE, o único estudante de odontologia que presidia o Diretório Central do Estudante da UPE. E é muita coisa, na época eram 31 mil alunos, de Petrolina ao Recife. Aí você imagina que o estudante, novinho, tinha que ir para Petrolina todo mês, tinha que ir para Nazaré da Mata, tinha que ir para Caruaru. E isso prejudicava muito a formação no estudo. Eu tinha que estudar muito mais para poder acompanhar a turma. E minha mãe dando esporro em casa assim, ó, médicos, você tem que se formar, tem que ser dentista, tem que ter nota boa.
E eu procurava. No final, eu fiquei lá em 6º lugar na FOP e divulgava o ranking. Tu lembra disso, Sim. né? Fiquei lá em 6º lugar na turma. Disse, poxa, eu não fui tão mal, não. Fui bem. Mas teve uns reveses. Tipo, eu tomei reprovação por falta. Não foi nem por nota, foi por falta. E foi uma tristeza muito grande. Belmiro era o diretor. Belmiro, cara sério, brabo, daquele jeito dele. E Marlene não tinha lançado minhas faltas. Disciplina de implante. Sim. E eu passei com 8.3. Eu disse, Marlene, não me reprove, não. Ela disse, meu filho, é a regra. A norma é essa. Você reprovou por falta. E aí foi para o Belmiro fez, olha, meu filho, a regra é essa. E na hora eu chorei, me arrependi. Disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Perdi 6 meses por causa de malvante estudantil. Aí depois eu parei para refletir, estudar. E disse, rapaz, se eu soubesse que eu ia reprovar, eu tinha trancado logo tudo e me dedicado muito mais. Porque eu aprendi muita coisa na graduação. O professor Marcos Japiaçuco puxava a gente. A professora Rosana que me ensinou muito ainda. E aí entrei, me formei. Quando eu me formei, no mercado de trabalho da Odonto, eu recém-formado, tinha 4 faculdades só, dizia, tá muito saturado, tá muito cheio, o plano de saúde tá acabando com a odontologia. E hoje, então, hein? Aí eu disse, não dá. Aí fui procurar o sindicato primeiro. O sindicato é aquela galera da antigona, assim, que tava lá 1000 anos, 32 anos, o Fernando Nogueira na época. Eu disse, irmão, absurdo, o cara não exerce mais odontologia e tá aqui presidente do sindicato. Ele não sabe a dor do dentista. E não consegui entrar no sindicato. E no CRO comecei a querer entrar também, mas quando eu vi a porta fechou. E foi aí que a gente estruturou, na época, uma oposição. Eu fui atrás de Rogério Zimmermann na Federal, Petrônio, Alfredo Gaspar, fui atrás da galera para poder dizer, ó, vocês têm que acordar, vocês são professor, tem que ajudar a nova geração a tomar o CRO. Em 2012 a gente montou a oposição, em 2013 a gente ganhou a eleição como oposição no CRO. E foi histórico, porque não se ganhava uma eleição, uma oposição não ganhava tanto tempo. E aí entrei no CRO como comissão de comunicação, porque eu era novinho, recém-formado, acho que eu tinha 22 anos, 23 anos de idade. Tem que ter 3 anos de inscrição principal para ser conselheiro. E eu não podia ser. Aí eu disse, rapaz, mas eu quero ajudar em algum lugar. Aí eles, você é novo. Novo faz o quê? Comunicação. Comissão de comunicação, vai cuidar da internet. O CRO só tinha e-mail e telefone. O site, velho acabado. Lembro demais, eu desenhando o site com um rapaz da TI que contratou na época. O CRO não tinha Facebook, na época era Facebook, não existia Instagram. O CRO não tinha WhatsApp. E aí o debate, né? Não, tem que fazer um Facebook. Aí, não, o CRO é um parque federal, Facebook, não sei o que lá, a gente pode escrever alguma coisa errada aí, vai complicar a imagem. E aí fui debatendo com o pessoal e conversando. Aí criou o Facebook, criou o Instagram, criou o WhatsApp. E aí a comunicação do CRO foi mudando. E aí depois que eu fiz 3 anos de principal, eu disse, ó, agora eu quero ser conselheiro. Aí disseram, você é novinho, vai ser conselheiro suplente, vai trabalhar na comissão de ética. Primeira gestão eu fiquei na comissão de ética. E aí você aprende muito na comissão de ética. Você aprende com os erros dos outros. Uhum. E é literalmente, é muito melhor você aprender com os erros dos outros do que com o seu. Quando é com o seu erro, você, na comissão de ética, eu via colega professor, que foi professor meu, chorando. Porque o paciente processou o profissional, porque quem tem paciente vai ter erro. Você fazendo. Dizer que nunca fraturou uma lima no conduto, não conseguiu remover a lima, você está mentindo. Você vai ter aquele negócio que você vai olhar e dizer, puxa, fiz um zip aqui no ápice do dente e agora, meu Deus do céu, eu vou tentar fazer o melhor para não dar um problema. Mas pode dar um problema. Uhum. E você via o colega lá, que você respeitava e dizia, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu estou julgando o meu professor. E aí eu comecei a perceber uma coisa. Você, quando é dentista de consultório, feito eu sou clínico geral de consultório. Eu estava no consultório agora, tá com essa roupa aqui que eu estava com a bata, vim correndo para cá. Mas quando você é do consultório, você julga o colega com outro olhar. Quando você é só academia, é outra coisa. Vocês vão ver a diferença no dia que vocês passarem por uma situação dessa. O cara da academia olha para você e faz, não, mas na literatura fala isso, isso e isso. E a gente sabe que na prática a teoria é diferente. A teoria é outra. Perfeito. Então foi um pedacinho rápido da história. E para chegar a presidente? Então, para chegar a presidente, eu sempre fui muito de dialogar com as pessoas, mesmo quem pensasse a diferença de mim. E quem me criticava, eu ia lá conversar e dizer, o que é que está acontecendo? Como é que eu posso melhorar? O que é que eu errei aqui? O que é que eu fiz de besteira que você não está achando que eu fiz legal? E eu sempre fui conversando muito. E como eu tinha muito contato por Pernambuco todo, porque no movimento estudantil eu conheci o pessoal da SES, Fernandinho, aquela galera, Romar, um pessoal. Conheci o pessoal da Federal, Ronald, Igor Moraes, que hoje está na Secretaria de Saúde do Recife. Enfim, conheci muita gente, a FOP inteira, o pessoal me conhecia com a Nova Estudantil. Eu consegui fazer um leque de apoio dentro do próprio grupo político para dizer, Eduardo vai ser o nosso candidato, porque chegou a hora de renovar, chegou a hora de ter o jovem e eu já tinha tido experiência de passar pela ética,
pela tomada de contas, que é quem audita o próprio CRO, os conselheiros que ficam vendo as contas do CRO, e uma experiência que eu acho importantíssima, que foi implementar a lei de acesso à informação. Hoje é normal ter o portal da transparência, mas foi em 2014 que a ministra Carmen Lúcia pega e lança um decreto do STF dizendo, não, todo órgão público agora tem que botar tudo no ar, transparência total, porque não era. Até 2013, eu escuto depoimento, eu vou para o interior, para Petrolina, para Garanhuns, e aí vem o dentista velhão e diz, bom era o CRO antigamente, vinha para cá, botava um uísque na mesa, pagava o jantar de todo mundo, não sei o que lá, eu disse, meu amigo, se eu fizer isso hoje, eu saio preso. Porque a partir de 2014, a Carmen Lúcia regulamentou lá a lei de acesso à informação, e o pessoal disse, você como é o menino da comunicação e da internet, estabeleça isso no nosso portal. E aí eu comecei a entender de conta pública, de transparência e tudo mais. Isso foi um ensino absurdo, porque estava todo mundo aprendendo e errando. Tipo, o TCU mandava um e-mail para mim. Eu, recém-formado, disse, meu Deus do céu, o TCU tá mandando e-mail, e você respondia questionário e aprendia. E aí o pessoal olhou e disse, eu fui o presidente mais novo aqui de Pernambuco, eu assumi, eu tinha 31 anos, ou era 32 anos. Era muito, muito novo, foi uma aposta muito arriscada. Muita gente achava que ia dar errado. Se ele é muito novo, vai meter os pés pelas mãos, o ego vai crescer e vai dar errado. E pelo contrário, a gente tem que controlar o ego, porque você está no cargo de presidência, chama atenção e tal. Mas você tem que ser humilde ali, e eu sempre dizia, eu sou clínico geral. Porque quando eu dizia eu sou clínico geral, o pessoal já me olhava, tipo, normal, ninguém achava, eu sou professor, doutor, pós-doutor, fulano de tal. Não, sou clínico geral, sou igual a você, o que é que está acontecendo? E aí pronto, assim foi que eu cheguei na presença do CRO. Mas agora, não foi um negócio fácil, não. Essa questão também de ser novo, é como você falou, né? A pessoa fica muito de olho, porque é muito novo, talvez não... Talvez isso aí até intuitivamente em você, né, despertou aquela obrigação inconsciente de mostrar um bom serviço. Né? Eu não tinha chance de errar, eu tinha que acertar, meu amigo. As noites de sono que eu perdi estressado, por exemplo, a obra do CRO, a sede do CRO. Nunca mais na minha vida. Quem estiver escutando, não faça obra pública. Compre um andar inteiro pronto. Não faça. Meu irmão, é uma burocracia infernal. Você gasta muito mais dinheiro. Muito mais não, assim. Você gasta muito dinheiro para resolver burocracia do que para fazer a obra em si. Tinha hora que eu dizia, meu Deus do céu, eu estou pagando... Eu pagava uma empresa de auditoria interna e uma empresa de auditoria externa e um terceiro funcionário para auditar a obra. Eu disse, para quê? Para que isso tudo? Era só contratar a empresa e um cara para ficar monitorando a empresa. Mas não, tem que ter interna, externa, tal, porque tem que prestar conta para o TCU. E o contador tem que fazer a auditoria dos dois. Eu disse, era um gasto que eu ficava arretado. E aí também não podia errar. E aí na sequência veio a pandemia. Porque em 2019 eu assumi como presidente, 2020 pandemia. Foi 20, não foi? Foi. 20 pandemia. A gente estava tipo um terço da obra rodando. O preço do metal sobe. A obra para. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Para a obra toda. Recalcula preço, que tem que recalcular preço de obra. Tipo, eu nunca mais me esqueço. O preço do aço era como se fosse R$8 o metro, foi para 24. Estourou todo o orçamento. Sim. O CFO mandou 2 milhões e 200 para a gente ia completar com mais ou menos 800 mil para ficar 3 milhões aquela sede. E eu digo, acabou, isso foi tudo. Como é que a gente vai refazer a obra? E recalcula, tira coisa daqui. O piso era de 90 por 90, virou 60 por 60. Sim. E aí, meu amigo, você aprende gestão na tora, porque você tem que estar com um advogado do lado, você tem que estar com um engenheiro de confiança do lado, para poder dizer, isso aqui pode, isso aqui não pode, faz desse jeito, se fizer assim vai dar errado. E teve uma coisa que a gente fez errado. Tinha um pé de ficus no estacionamento do CRO. Essa é uma anedota que até hoje eu sofro por causa disso. Parou a obra 6 meses. A gente derrubou o pé de ficus. Porque eu disse, eu vou fazer o estacionamento completo. Sim. Eu não quero uma árvore no meu estacionamento. Derrubou. Meu amigo, a prefeitura do Recife tinha uma foto de drone de cima do CRO. E foi lá e embargou a obra. Eu disse, aí eu disse, era um pé. Aí o advogado diga, é um pé de papoula. Chegou lá, não, era um pé de papoula, doutor. Tá aqui a foto. Eu disse, pronto, aí foi. A gente nem negociou multa, não. A gente pagou plantando mais 4 árvores, fez um negócio nesse sentido. Mas quem for fazer obra pública, não faça. É uma dor de cabeça enorme. É melhor comprar um andar inteiro pronto e botar. Vários CROs no Brasil fizeram isso. Pegaram recurso e disseram, compra um andar inteiro pronto. Não fica com a carinha da odontologia, não fica com aquela casa bonita que a gente tem hoje, né? Fica com um andar no empresarial. Mas é uma dor de cabeça que... Eu criei muito cabelo branco por causa daquilo. Mas eu passei lá
umas 2 vezes recentemente. Eu gostei bastante da estrutura. Depois que ficou pronto, ficou lindo. Elevador, auditório chique, moderno, com sistema de som igual o podcast aqui, sala de presidência. A gente recebeu agora lá a secretária de saúde, segunda-feira recebeu a secretária de saúde lá. É um ambiente que tá bonito para receber as pessoas. Você pode receber um governador lá que tá um ambiente que representa a odontologia. Sim. Antes não, antes era uma casa a casa que tinha antes, para quem não sabe, era a casa de um dentista que foi comprada para ser o CRO. Em 96. Era aquela época que, tipo, não tinha problema nenhum com TCU, com nada. O cara disse, Felipe, tu tem uma casa aqui, eu vou comprar tua casa muito boa. Eu vou comprar tua casa aqui para ser o CRO. E a sala da presidência, diretoria, era o quarto de casal, a suíte principal. Porque era onde era a presidência, tinha um closet e o banheiro do cara. Aí pronto, isso aí não dá. É um órgão público federal, não dá, velho. Aí demoliu tudo e fez um órgão mesmo federal. Aí, Eduardo, só um detalhe, você comentou que perdeu esses 6 meses, né? E, perdi 6 meses da graduação. Mas eu acho que ali tem um ganho muito grande também nessa questão da presença ali de DCE, que é a questão de fazer o network, né? De conhecer muita gente nas faculdades. Porque a odontologia é uma profissão que é muito técnica e muito isolada. Né? E a gente tem pouca possibilidade de criar um network na odonto, né? Sim. Você falou uma das coisas mais importantes, que é isso, que é a presença de CRO, que é o movimento estudantil. Professor, vocês são professores, tem um network muito grande também, mas na bolha da odonto. No movimento estudantil, eu tive um network gigante. Pô. O Rodrigo Regis é um amigo meu, ele fez engenharia mecatrônica e ele foi ser diretor de inovação de Itaipu. Veja, o cara hoje é um gigante, assim, multimilionário, cara bom, assim, competentíssimo. Amigo meu, quando é que eu ia fazer esse network na vida, na odontologia? Tá aqui limitado, entendeu? E N exemplos. Tem colega meu de Serra que fazia história em Petrolina. Hoje ele está em Nazaré da Mata na prefeitura. Tem colega minha que é professora da UPE, enfermeira. Tem colega meu que hoje está na prefeitura do Recife. Tem gente que está no governo do estado. Tem gente que está no Ministério da Saúde. Tem gente que está na Compesa. Por exemplo, Hermes. Hermes é um engenheiro, passou no IME, foi no ITA, não gostou do serviço militar e voltou para o concurso da Compesa. E ele ajudou muito a gente na floretação das águas, porque a Compesa fechava a porta, que não queria ter o trabalho de controlar a qualidade da água na ponta. E aí eu, Hermes, bicho, me ajuda aqui, abre essa porta para mim e tal. E ele é uma pessoa muito benquista na Compesa. Uhum. E aí foi esse network lá atrás do movimento estudantil que me ajudou a abrir uma porta. Se eu tivesse fechado na bolha de odonto, não avançava. E aí eu digo isso até para a FOP hoje, que veio para o Recife, saiu de Camaragibe, veio para o Recife. É bom para os meninos interagirem com medicina, interagirem com outros cursos na área de desenvolvimento científico. Porque a odontologia hoje, acho que no Brasil, é que mais produz conhecimento científico. É referência mundial, mas é da odontologia. A gente não consegue dialogar. É muito difícil você ver uma pesquisa da odonto dialogando com a medicina, da odonto dialogando com a fisioterapia, da odonto dialogando com a... Se bem que tem materiais dentários, né? Tem uma turma de materiais dentários. Mesmo, né? Com a TI, pronto. E a gente precisa muito com odontologia digital agora, pelo amor de Deus. Precisa muito para planejamento digital, para tudo. Uma coisa que eu percebo, né, que às vezes até conversando com os colegas mesmo, eles ficam, sim, Felipe, e pô, tu não acredita, recebi uma notificação, tipo uma postagem, né, marketing. Tu acredita, pô? Aí isso não, foi que postou. Aí fica essa dúvida, né? Do que pode, do que não pode, o que é que fere os princípios éticos, o que é que não fere. Primeira coisa. Puxa a câmera pra cá, pra botar. Pronto. Primeira coisa, agradeça que você recebe notificação hoje em dia. Agradeça. Antigamente, quando eu entrei no CRO, não tinha notificação, era processo ético. Direto. Tem amigo seu que tem uma raiva mortal de mim até hoje porque a gente tem um processo ético contra ele. E assim, amigo de peito e irmão. Por quê? Porque a cultura do CRO antiga era errou, já fez o dano, é processo ético. E era erro besta, tipo, fulaninho, Joãozinho não colocou o nome do CRO dele e anunciou que é especialista em prótese sem ser especialista inscrito em prótese. Era uma besteira dessa. E aí abriu processo ético, meu amigo. E eu disse, não dá. O cara errou por besteira. Não é porque ele sabe. Mas aí besteira no Instagram lá, tal, e ele errou, ou delegou para o marketing e ele errou. Notifica. Se ele corrigir, massa, não tem problema. Arquiva a notificação e morreu. Se ele peitar o CRO, não. Aí processo ético. Mas a maioria das notificações hoje, fique tranquilo. Porque é para você corrigir. É tipo, uma menina que anunciou que é especialista em cirurgia estética da face. Não existe essa especialidade. Ela é especialista em harmonização orofacial. Aí, colega, coloca o teu nome, a profissão de cirurgião dentista, porque muita gente não coloca, botar harmonizador orofacial. Não tem essa profissão. Não existe essa profissão. Você é médico,
ou você é dentista, não tem harmonizador orofacial. Coloca a profissão de cirurgia dentista, bota lá, especialista em harmonização orofacial, e tá resolvido, e o número de CRO, e tá resolvido o problema. E a maioria corrige na hora. Tem medo. Quem não tem medo, né? Receber a vigilância, receber uma notificação do CRO, tem medo. Veja, a vigilância vai no meu consultório religiosamente todo ano. Porque como o CRO fiscaliza muito, a Prefeitura do Recife fiscaliza muito o Estado, os caras vão no meu pescoço direto, assim, todo ano eles vão. Teve ano lá que foi pra... Tava tudo certo, de um ano pro outro, era só renovar. Aí a mulher olhou, a gente tinha interditado nos postos, tinha dado uma confusão, eu não sei se tem a ver ou não, mas pareceu muito. Aí ela fez, o sifão de sua pia não está isolado. Eu disse, peraí, meu amigo, eu trabalho aqui há 10 anos, eu vou ter que isolar o sifão da pia agora. Tem que isolar o sifão, tá certo, então. Aí eu botei de isopor. Aí não, de isopor não pode não, tem que ser de madeira. Eu disse, pô, chama a marceneira aí, bota madeira naval e faz. Eu vou desobedecer vigilância sanitária? Eu não vou. Aquela mandar, faça. Aí tem dessas coisas. Receber uma notificação, tira dúvida. Fala com o fiscal do CRO Pernambuco, ele é dentista. A gente tem essa cultura de só colocar dentista na fiscalização. O concurso é dentista. Sim. Porque ele entende tua dor. Ele vai saber qual é a tua dor. E aí ele vai dizer, Felipe, tu tá anunciando que tu é especialista em endo sem ser. Cadê teu diploma? Ou então corrige, coloca lá, clínico geral, área de atuação em endodontia. E ele orienta muito. E ele tira muita dúvida. Tem gente que é mais esperta e manda, essa minha publicidade tá correta. Ele ganha consultoria de graça do fiscal. Porque o fiscal vai dizer, tá errado aqui, corrige isso. Tipo, ele não paga nem pra empresa avaliar. Ele diz, faz a arte aqui e manda pro CRO pra poder avaliar. E tem isso. Isso implementou porque era uma dor que eu tinha. Uhum. Porque tem uma burocracia do CRO que você não tem que saber. Tipo, a norma pela lei você tem que saber. Mas a gente não tem que saber na prática porque a gente vive do consultório da gente no dia a dia. Sim. E eu era retado com isso. Eu disse, não tenho que saber isso. E vamos facilitar a vida do povo? E facilitou com a notificação. Agradeçam muito a notificação quando vocês receberem, porque senão era processo ético direto. Se a gente quiser postar um caso clínico, então, como é que hoje funciona? Caso clínico, como é que funciona? A partir de 2019 liberou antes e depois. Antes disso era proibido. E foi muita inimizade que eu peguei. Muita inimizade que eu peguei. Colegas que faziam trabalho lindos, que eu admirava. Professores meus que postavam caso de antes e depois, e eu tinha aquele processo ético. Eu dizia, professor, tire porque é infração ética. Aí o professor, não vou tirar, não, é um absurdo. Toma processo ético. Porque se vinha denúncia, eu não podia prevaricar e arquivar a denúncia. Abri o processo ético, o professor ficava com raiva e aconteciam as inimizades. Mas hoje, a partir de 2019, liberou. 29 de janeiro de 2019 veio a resolução do CFO. Meu aniversário, viu? 29 de janeiro. Foi de presente essa resolução para liberar o antes e depois. A turma nova não tem ideia do que era antes. Você tem ideia do que era antes. E pode, desde que o caso seja seu. O caso tem que ser seu caso. Não pega um caso de terceiro e bota como seu, porque chega no CRO a denúncia. E além de ser infração ética, é falsidade ideológica, é crime. É crime de verdade, você pode se prejudicar muito. Outra coisa, tem um termo de consentimento de uso de imagem do paciente. No seu próprio termo, no seu termo de consentimento de livre esclarecido, você pode colocar lá, a imagem poderá ser utilizada para marketing, publicação nas minhas redes sociais, tal, para o paciente tomar ciência de que aquela imagem pode ser usada. Já teve processo ético no Conselho Regional de uma mãe que denunciou a clínica e a dentista. Veja, ela não denunciou só a dentista, a clínica é a dentista, porque pegou a foto linda a foto da menina sorrindo, lindo, e botou na clínica. Ela não botou nem em rede social, só fez um adesivão na clínica, várias crianças felizes, e botou a filha. Uma amiga viu, olhou e fez, gente, tua filha está na clínica tal. A mãe deu brabo, foi na clínica, não autorizou, reclamou. A clínica disse, não, mas quem trouxe a criança foi o pai. O pai era separado da mãe. E o pai autorizou. A mãe não interessa, eu não autorizei, cadê o documento por escrito? Não tinha, foi só de boca. Foi no CRO, a clínica foi condenada, a dentista foi condenada, e muito provavelmente na justiça foi condenado também, dano pecuniário. Sim. Por isso, quer botar a imagem, coloque lá seu nome, que você fez o caso. A sua endo, inicial, final, e lá que você fez o caso. Na imagem mesmo, o seu nome e seu CRO. Só isso já está resolvido o seu problema. Tem que ter o CRO? Tem que ter o CRO. Bicho, assim, eu acho, veja. Não, então, eu acho que tenho certeza que o CFO ele tem que melhorar a regulamentação ética nesse sentido, porque aqui em Pernambuco, qual é o entendimento que a gente faz? Se tiver na bio da pessoa, já resolveu como se fosse dela, o problema, né? Entendeu? É dela. Tá na minha bio, tá no meu perfil, tal. Mas aí tem um debate, mas pode ter o reposte, pode ter o print, pode ter não sei o que. Aí, quem está usando de má fé é a outra pessoa. Não é o profissional que postou. Ele não vai responder pela infração de que outro printou a imagem dele até porque com a
edição de imagem, você pode copiar, apaga o CRO do cara lá e bota, diz que é o teu. Tranquilamente. Hoje em dia é super fácil. Não, teve caso. Eu achava que só vinha os casos do Brasil. Copiaram o caso do Rio Grande do Sul aqui em Pernambuco. Diz-se passando por os casos querendo profissional do Rio Grande do Sul. Aí veio a denúncia, a gente abriu, constrangimento. Minha gente, que vergonha. É vergonhoso. Tem um colega seu e às vezes é um colega que tem um nome grande. Aí você, putz. E caso de gringo também. A turma pega aqueles Instagram árabe, Instagram, que tem muito... Copia o caso, tira, bota o nome dele e bota lá. E não acha que dá bronca, não. Dá bronca, viu? É censura pública, multazinha que pode ir de 1 anuidade até 25 anuidades. Em caso de reincidência, dobra, porque a gente é muito criterioso. A justiça ela é muito dura com a odontologia nesse sentido. Porque depois que a gente liberou antes e depois, a imagem, a justiça começou a entender a odontologia como obrigação de resultado. Sim. Que não era antes. A Endo se salva nisso. A Endo não tem obrigação de resultado. A gente faz o melhor para salvar o dente. Mas a prótese hoje em dia já é obrigação de resultado. O implante ainda está na discussão se é resultado ou se é meio. Tipo, é o melhor caminho que você fez para o implante dar certo. Se não der certo, o osso do paciente não reagiu bem e tal. Mas prótese já era. Harmonização facial já era obrigação de resultado. Dentística é obrigação de resultado. Não vai inventar de fazer faceta no paciente e botar um antes e depois na internet bonitinho que ele vai pegar e vai dizer, doutor, olha, você prometeu aqui o caso. Ele botar na justiça, ele me derruba. E assim, acaba linkando muito com a ética para o paciente, né? Não só a ética profissional da divulgação para outros dentistas e tal, porque é exatamente isso. Você cria expectativa no paciente. O dentista vai lá, coloca um antes e depois, o paciente vai lá vendo. Antes e depois. Eu quero isso. É um padrão, né? Eu quero que siga esse padrão aqui, o meu também. Eu quero isso. Né? Uma dica que eu dou, coloca lá o caso do paciente, o seu CRO, seu nome, e coloca a imagem meramente ilustrativa. Os casos podem variar dependendo da individualidade de cada caso. Tem um termozinho que a galera coloca para dizer que de fato pode variar, é saúde. Saúde você pode fazer 30 endo de central. Pode ser que você faça e dê um flare-up gigante. Você diz, meu Deus, o que é que eu fiz de errado aqui? Você para, olha e não sabe. Fiz igual com todo mundo, porque só um deu errado. Né? Eduardo, e o maior número mesmo realmente de infrações éticas aí, notificações, seriam por marketing mesmo? Hoje é publicidade e ROF. Hoje é publicidade e ROF, assim, marchando juntos. Uhum. Tem muito de paciente também, mas os de paciente não chegam a 40% das denúncias que a gente tem no Conselho Regional. A maioria é publicidade e a questão da harmonização orofacial, que a galera extrapola a área de atuação. Sim, eu sou um defensor, de antemão, da questão da cirurgia estética facial, desde que a pessoa tenha uma formação adequada. Tipo, o bucomaxilo hoje, opera no HR, e opera no trauma de face, ele reconstitui uma face completa. Eu estagiei no HR na graduação, a gente podia escolher o estágio na época, eu disse, eu quero ficar no HR. Achava que era mais tranquilo, foi pior. Achar que o HR ia ser mais tranquilo é que é estranho, né? Foi inocência. O que eu achava, Felipe, que era eu vou 2 turnos na semana, 12 horas e cumprir minha carga horária. O professor Carlinho, não, tem aqui suas 12 horas, mas você também tem os expedientes de trabalho que você tem que assistir a aula dos residentes de noite. Aí eu disse, pelo amor de Deus. Eu lembro, eu estagiei um ano também no HR. Pronto. E era puxado. Era puxado, não. Mas eu esperava que fosse. Eu não esperava, não. Eu esperava que fosse tranquilão. Não, vai ser 2 turnos, 12 horas, eu botei quarta-noite, domingo dia. Vai estar tranquilo. Não, você vai ter que vir na terça que tem seminário e quinta que tem seminário. Eu disse, como assim? Eu tô em aula. Aí, enfim, o bucomaxilo eu vi que ele opera nariz. Ele faz cirurgia plástica de nariz no HR. Sim. Ele faz autoplastia no HR. Ele faz afundamento de blow-up de órbita. Uhum. Ele reconstitui face. Ele pode fazer a cirurgia estética facial. Ele já, quer dizer, no SUS já tem um código. Mais de 20 anos, a Belmiro me ensinou isso. O SUS remunera o anestesista. E para remunerar o anestesista tem que ter os códigos dos procedimentos. Sim. E aí no código do procedimento tem otoplastia, rinoplastia, afundamento de frontal, acesso bicoronal. Uhum. Tem lá o código, o profissional apto a fazer. Cirurgião dentista bucomaxilo, cirurgião plástico, cirurgião ortopedista, tem lá as áreas que podem fazer. Aí eu disse, meu amigo, se o SUS reconhece há mais de 20 anos que a gente já pode fazer isso... É o desconhecimento, né? É um desconhecimento do próprio sistema da norma. Só que tem que ter responsabilidade. Porque na hora que a gente libera isso, é igual a ROF, quando liberou no início, não sei se vocês lembram, que foi aqueles absurdos que aconteciam por aí, tipo, nariz necrosando, porque a turma estava fazendo preenchimento sem saber como é que revertia. Tipo, como é que usa a hialuronidase, que é a enzima que reverte o ácido hialurônico? Como é que estão os acidentes anatômicos aqui? Hoje a gente tem Instituto de Treinamento de Cadáver aqui em Recife, que a turma pode treinar e ter uma formação muito melhor.
o CRO ele olha para a sociedade. Não acha que o CRO é sindicato. Vai proteger, vai me proteger. Não. O CRO vai proteger a sociedade. Como é que ele protege a sociedade? Defendendo um bom dentista. Vocês dois são ótimos dentistas, são referências, é uma galera que a gente quer elevar. Vamos pro podcast, vamos botar junto no CRO, porque é um pessoal que a gente quer elevar para mostrar que é possível fazer uma boa odontologia. O pessoal que dá trabalho, a gente conversa. Continua dando trabalho, aí processo ético, fiscalização. Essa forma de captar ou identificar essas pessoas que estão tendo essa infração é só por denúncia ou tem uma equipe que está trabalhando por trás, tipo, o dia inteiro no Instagram procurando alguma coisa? A gente tem 19 profissionais na equipe de fiscalização. Desses, 11 são cirurgiões dentistas fiscais e outros são auxiliares. Tem o pessoal que fica na internet monitorando. A gente ia licitar uma IA para rodar, a gente até testou aqui em Pernambuco, para rodar a internet e pegar, porque inicialmente eu disse, eu quero que essa IA, a gente testou ela, eu quero que ela pegue preço, consulta grátis, roda no Instagram e no Facebook para entregar. Ela rodou durante um dia, ela colocou na mão do CRO mais de 400 profissionais. Aí eu disse, genial isso daqui e tal, eu não quero nem para mim, eu vou levar para o CFO, eu levei para o CFO está em processo de licitação, porque licitação de TI é muito difícil. Você tem que fazer um termo de referência, é uma coisa muito burocrática que dá trabalho. O CFO está fazendo lá em cima, puxou para ele. Mas tem uma equipe que faz a busca ativa de publicidade em rede e tem denúncia. Mas a maioria que você que denuncia, tipo, fulaninho tá postando ali que é especialista em endo sem ser. Você denuncia, o CRO não vai abrir processo contra o cara e nem o CRO vai lhe informar que notificou ele. Sim. O CRO simplesmente vai notificar o denunciado. Se ele corrigir, acabou-se. Morreu o livro. E como a denúncia é anônima, e aí eu fiz questão de criar um sistema no CRO de denúncia anônima de verdade. Antes, quando era pelo WhatsApp, dava para saber. Pelo perfil, pelo telefone, a gente via quem era. Se quisesse saber, dava para ver quem era. Hoje a gente criou num sistema que você faz a denúncia anônima, eu que sou o presidente, o fiscal que recebeu a denúncia, não tem como saber quem fez a denúncia. Você pode denunciar anônimo com segurança de verdade. E aí a gente pega essa denúncia e vai verificar se é verdade, porque chega denúncia fake também. Sim, com chega certeza. Muita denúncia fake. Teve uma que foi absurda. Chegou uma carta com uma foto do Instagram da pessoa. O cara editou o Instagram da pessoa, editou, e na foto tava lá infração ética. Eu disse, bicho, tem infração ética. E a gente já ia abrir o processo, era na época que abria o processo ético direto, não era a época que notificava. Eu disse, mas peraí, deixa eu olhar o Instagram do cara aqui agora. Tinha nada a Aí ver. quando eu disse, não, tá diferente. Apagaram aqui e acrescentaram aqui. Mandaram para o CRO uma carta para prejudicar um concorrente, porque é um concorrente que estava fazendo isso. Aí você vê a maldade da pessoa, né? Até que ponto chega. E a gente nunca vai saber quem foi, porque foi uma carta. Sim. O cara mandou uma carta, imagina a pessoa botando na luva, imprimindo no computador. Ele realmente queria que a denúncia fosse anônima. E hoje ela é anônima, mas a gente sempre verifica se procede ou não. Tipo, tem gente que denuncia o colega todo errado. O colega tá certo e a pessoa denuncia. Eu não quero que ele faça publicidade desse jeito. Não, mas ele pode fazer. Existe uma norma no site que eu posso acessar e tipo lá tem um PDF ensinando o que é que eu devo seguir para... Lá no CRO a gente montou um manual. Tem 2 manuais. Tem vários manuais, mas tem 2 que me chamam a atenção. Um é de como montar seu consultório. Bem simplesinho. Todos os passos. Vigilância sanitária, CRO, burocracia tributária, disposição de consultório com as regras da Anvisa. Tipo, para você montar o consultório, você não pode pegar um espaçozinho cubículo e botar o consultório. Tem que ser um espaço no mínimo 9 metros quadrados, com tal disposição. Não é regra que o CRO inventou da cabeça dele, é regra que veio da Anvisa para poder nortear. E a gente já está tudo mastigado nesse manual que está lá no site do CRO. Você entra lá em CRO, publicações, vai ter esse manual de como montar o consultório, tudo passo a passo. E tem um que a comunicação fez, que foi dos dentinhos. Eu fui vencido nessa votação. Eu achei horrível. Eu achei infantilizado pra caramba. Eu disse, bicho, dentista não vai gostar disso. Vamos me esculhambar no CRO por causa disso. E a comunicação fez, Eduardo, você tá velho. Você tá velho. O pessoal gosta disso, você vai ver. Aí eu disse, vou dar uma volta de confiança a vocês. Eles fizeram. E foi um sucesso. Assim, mais de 60 mil visualizações. A gente rompeu a barreira de Pernambuco, obviamente. Do pessoal pegando esse manual da publicidade. E é o dentinho... Como é que é, Rodrigo? O dentinho feliz e dentinho cariado? Tu lembra desse... Enfim, foi ele que fez. Ele fez esse manualzinho dos dentinhos, é um dentinho feliz cariado. Tipo, tá postando preço, aí tá o dentinho cariado. O dentinho cariado. Doutor dente sujo. Tá, não pode postar preço. Mas como é que eu faço para dizer pro paciente que eu aceito cartão, que eu aceito consórcio, qualquer coisa, que eu aceito bandeja de tomate? Porque é negociação individual. Você negocia do jeito que você quiser. O CRO não interfere. O que não pode é publicizar preço, essas coisas. E aí, na época...
a gente botou o manual dizendo, não, divulga que consulta em forma de pagamento. É uma forma de você despertar a curiosidade no paciente sem ficar dizendo, ó, faz consórcio de implante aqui. E aí a gente botou consulta em forma de pagamento. Está dentro da ética e você, o paciente vai dizer, poxa, quer dizer que tem forma de pagamento lá na estúdio que eu posso pagar em 36 vezes. Tô brincando. Negocia tudo. Não, mas assim, é o que eu sempre falei, eu disse, ó, o CRO, ele não interfere na negociação privada de ninguém. Eu quero que todo mundo ganhe dinheiro, todo mundo cresça, que dá muito certo, a odontologia dá muito certo. Eu tenho colegas recém-formados, que têm 6 meses de formato, que estão muito bem, porque sabem estruturar o negócio. E tem colegas que estão com 20 anos de formato que estão muito mal, porque acham que é sentar no mocho, esperar o paciente vir do céu e vai fazer. Não vai. Nenhum espaço na área de saúde é mais assim, nem na medicina. A medicina hoje, eu estava reunido com, enfim, alguns prefeitos, alguns deputados, e eles estavam dizendo, estão recebendo currículo para pedir emprego em prefeitura, que isso não acontecia antes. O prefeito, o deputado, é que diz, eu preciso de um médico para aquela comunidade que não tem. E hoje não, eles têm currículo para botar. E a medicina, se ela não se reinventar, ela vai passar pela mesma crise que a do ano passou. Enfim, vamos embora. Ô Eduardo, e assim, a gente está vendo hoje muita evolução tecnológica, principalmente por inteligência artificial, né? Você consegue ver um ponto assim que a inteligência artificial esteja impactando um pouco na ética? De repente, assim, talvez na parte do dentista hoje está usando, sei lá, a inteligência artificial para diagnóstico, para análise de exame. Então, o que é que já está impactando na ética? A questão da teleconsulta. A teleconsulta impacta muito, está tendo um debate muito grande no CFO com relação a isso. A teleconsulta, você pode botar um IA do outro lado para fazer a teleconsulta. Você pode jogar uma imagem de raio-x para um IA e ela vai dar um diagnóstico. Certo ou não, ela vai dar um... E essa teleconsulta, ela tá rodando mesmo para odontologia? No SUS, ela está rodando a teleinterconsulta. Como é que é isso? Você está no sertão de Pernambuco, lá em Exu, e está um paciente com uma lesão na boca. Está um dentista que não sabe o que é lesão, ele não é estomato, ele não é patologista, ele vai dizer, ó, vou agendar a teleinterconsulta com o pessoal do IMIP aqui, doutora Fabiana Mota, e eles vão discutir o caso do paciente pela teleinterconsulta. Faz as fotos, faz o vídeo, pode fazer um ao vivo com o paciente. Essa teleinterconsulta já existe, é regulamentada, é ok. O que está acontecendo agora é a teleconsulta de venda direta, tipo telemarketing direto mesmo. Eu recebi a denúncia hoje, inclusive, por coincidência, enviando disparo do WhatsApp automatizado com um robozinho para conversar e fechar a venda. Tá aqui o Botox, 399, tá aqui... E ele faz a venda bem feita, que eu testei, e é bem feito o processo da IA, do robozinho. E tem outro que esse a gente pegou na fiscalização e filmou, ortodontia. Esse da Alinhadores Invisíveis, eu não vou dizer a marca, obviamente, chegou e vendendo online, no Instagram, clica no link, e aí tem uma pessoa que se diz dentista do outro lado. Não, eu acho que você é apta, tal. E quem estava do outro lado era um fiscal do CRO, já fazendo todo o processo para juntar a prova e montar o processo. Aí ela, mas o que é que você acha do meu sorriso? Só faz assim para a câmera do celular. Não, acho que dá. Abre a boca aí, filma aqui, filma assim. E ela dá o diagnóstico da pessoa sem exame de raio-x, sem nada. E direciona para uma clínica, porque a clínica ganha uma porcentagem a empresa ganha uma porcentagem da venda, a clínica ganha uma porcentagem da venda. Veja, o acordo de venda das pessoas, o CRO não quer não vai se meter, não pode se meter, nem quer se meter. Cada um que ganha seu dinheiro da sua forma, mas não pode fazer diagnóstico dessa forma. Exato. Tipo, tem clínica que antigamente ainda tem hoje, diz, coloca o seu aparelho na hora, sem exame. Não pode. Está errado, é infração ética. Sim. O pessoal ainda teme fazer isso. Essa coisa do diagnóstico online é o mesmo problema, só que a gente vai ter que enfrentar isso. Pesadamente. Porque já imagina, eu vou dar a ideia errada, mas ninguém faça isso não, tá? Eu pego e digo, não, eu vou montar no shopping uma central de diagnóstico. Pá, monto uma loja bonita, tá, bem bonitão lá, uma sala de fotografia e um scanner. Por que eu quero um scanner? Se não é só fotografar e filmar a boca. Eu não boto nenhum dentista lá. Eu boto só uma pessoa para fazer a fotografia da pessoa, um cara bom de foto, um cara bom de escaneamento, porque eu treino. Tipo, não tem nenhum debate sobre se o escaneamento tem que ser feito somente por dentista, por técnico de saúde bucal, ou se pode ser feito por um leigo. Porque a foto... É uma técnica, né? Executando a técnica corretamente. Você não causa dano ao paciente, você não causa risco ao paciente de escanear a boca do paciente, entendeu? Fazer a foto, você não causa risco ao paciente. E aí você botaria uma pessoa para fazer uma foto, bota lá um casal bem bonitão, de homem e mulher, a pessoa escolhe qual critério que ela quer ir, o cara faz as fotos, joga no IA e vende o serviço. Quando ele fizer o pacotinho de venda,
ele vai chegar e vai terceirizar o procedimento. Vai dizer, eu tô com esse paciente que fechou aqui lente de contato, fechou protocolo, fechou tantas endos. Vocês querem comprar? Eu quero 40% da venda. Eu quero... mais uma vez eu digo, a gente não interfere na negociação das pessoas, mas a IA vai impactar muito nesse mercado e a gente vai pegar isso, Felipe. Vai sofrer muito com isso, porque uma coisa que eu digo, se o sistema conselho ele não se antecipa para regulamentar, o mercado regulamenta. E aí depois é mais difícil, né? É muito. Depois que implementa é muito mais difícil. Uma coisa que a gente conseguiu segurar foi aquelas fitinhas clareadoras. Não sei se tu lembra que uma época chegou da Oral-B. Eita, falei a marca. Desculpe, pessoal. Não era. Uma marca X chegou, veio cheio de fitinha. Bota um pi. Pronto. Chegou cheio de fitinha. E fazia mal para a saúde do paciente. Nos Estados Unidos venda doidado. Porque ali o direito é outra coisa. Aqui no Brasil não. Aí a gente foi na Anvisa, o CROSP de São Paulo foi pesado com fundamentação científica, mostrando que não. E a Anvisa proibiu a venda no Brasil daquelas fitinhas. Sim. Mas foi quase que a gente não conseguia. Porque a turma pegou um modelo de negócio americano, um modelo de negócio australiano, que era botar o paciente fazer o seu próprio clareamento, sem se preocupar com saúde periodontal, saúde endodôntica, nada. Diz, tá com um dentinho aí hiperemiado, faz, boa sorte. Usa aqui que resolve. Mas talvez até, não sei se usar a inteligência artificial depois, num caso de, sei lá, de pesquisa populacional mesmo, né? Não, funciona. Tem muita ideia boa nesse sentido. Né? Eu levei para o Ministério da Saúde esse debate. Eu disse, compra um que é um abridorzinho de boca, que você bota a câmera e filma a boca do paciente de um lado para o outro, oclusal, para o dentista do PSF saber qual o paciente mais necessário ir. Sim. Porque você imagina, o agente comunitário de saúde, ele vai na casa do pessoal, filma na boca de todo mundo. Exatamente. E o dentista vai dizer, esse é prioridade, esse é prioridade, esse é prioridade. Ele vai saber quem é prioridade, porque muitas vezes no SUS tem esse problema, o paciente que mais vai é o que menos precisa. Ele vai para a limpeza, é aquela senhorinha que tem tempo, vai para a limpeza, tô com uma dorzinha aqui, faz não sei o que. E quem precisa muitas vezes está trabalhando, não tem tempo e tal, e vai deixando até não sabe, né? Até não sabe. Vai deixando que o outro, porque a partir do momento que você sabe que você tá com um problema, fica aquilo na sua cabeça, né? Tipo, agora eu já sei, né? Às vezes preciso ir. O paciente no consultório mesmo, o paciente vê pra uma coisa, quando eu olho, tem isso aqui também. O cara, meu Deus do céu, jamais imaginei que eu tava com esse problema. Quantos pacientes tem aquele dentinho laranja? Que foi um trauma, virou uma nécro, que o cara tá nem... Não, sempre leva uma pancada e ficou assim. E nunca se preocupou de fazer uma endo, de tratar aquele dente. Até de saber, né? Se tem algum problema ali, né? Ele não sabe. Não, ficou, tá tudo bem. Não, doutor, tem uma bolinha aqui, você deve escutar isso milhares de vezes. Uma espinha. Tem uma espinhazinha aqui, mas depois murchou. De vez em quando. Depois murchou. Dói não dói. Pronto, acabou. Você acabou de dar quanto tempo aí? Não, tem um tempo já, 2 anos. Oi? Como assim? E aí eu digo, se tu tá, paciente, se tu tá com lesão na tua mão, saindo pus, e tu espreme e ela volta, tu não ia no médico, não. Como é que na boca tu deixa acontecer um negócio desse? Para o paciente meio que criar consciência. Ninguém deixa um furúnculo estourado no braço 6 meses. Mas vai deixar uma abscessão intraoral. Já teve alguma história engraçada aí de infração ética contigo? Mas teve muita. Teve uma... Tem alguma muito engraçada aí que dá pra gente Teve muita. Não, 2 que eu me lembro. Uma foi de um alemão que estava no Brasil e fez uma prótese total. E aí o alemão ficou revoltado que o dentista, ele não sabia se comunicar no processo ético. O dentista estava todo correto no processo, ele fez a prótese total do paciente. Ele tinha um controle do laboratório, tipo os fluxos de ida e volta. Tinha um paciente aprovando a prova do dente da total que fez. Só que o alemão não gostou e foi fazer outra. E quando foi fazer outra, demorou um pouco mais o procedimento. E o alemão dizia, ele está de vingança, é vingança comigo, ele está de vingança. Eu disse, mas ele está se vingando de quê, meu senhor? Ele está fazendo outra prova. 7-1. Quanto mais... Foi rápido, viu? Tramontina, acordando. E aí isso foi muito interessante, porque ele não falava, eu não entendi, até hoje eu não entendo o que ele queria dizer com vingança. Eu acho que ele estava arretado, que ele está demorando de propósito porque eu quero refazer. Pior, a demorar é muito pior, né? Porque ele está perdendo tempo de consultório. Muito pior. Aí teve esse, e teve um paciente, tiveram 2 pacientes, um que botou na denúncia assim, ele botou uma metralhadora de luz na minha boca e me ameaçou. Eu acho que ele estava com aquele foto que a orto usa, que fica pulsando. Sim. E aí ele ficou botando aquela luz na minha pra me deixar tonto, não sei o que lá. E eu disse, meu Deus do céu, o paciente é psiquiátrico, não é? A gente chama, escuta o paciente e escuta o dentista fica retado com a gente. Vocês me chamaram pra isso, eu fiz tudo certo. Eu disse, mas o paciente denunciou, a gente tem que ouvir as 2 partes. Sim. Eu não posso simplesmente julgar pelo que ele escreveu ali e arquivar de cara. Porque aí eu vou ser corporativista e vou estar protegendo a classe 100%. Sim. O CRO ele tem que julgar, porque muitas vezes realmente tem erro. E aí a gente arquiva o processo. Mas assim, esses casos. Teve outro que era esquizofrênico.
Doutor Felipe, eu fui nele e ele botou o microfone no meu dente. E ele rastreia e ele sabe onde eu estou todos os momentos. E o paciente, ele foi na audiência, ele segurou isso na frente do profissional. E assim, foi... A gente não pode rir na hora, mas você para e... Não, mas ele fez tratamento, você tirou o raio-x, não sei o que lá. A gente não é psicólogo. Como é que a gente vai demover a pessoa de uma ideia dessa? Arquiva o processo, o paciente fica pé da vida com a gente, porque o paciente fica retado. Tá vendo? É o mando corporativista, vai dar em nada, vai se defender e tal. E aí quando a gente condena, ele deixa ficar retado. Tá vendo? Só olha pelo paciente, a gente é sempre culpado. É muito difícil a posição de julgar. Muito difícil mesmo. E a gente vê, né, pelo que você fala, sempre o dentista tentando se defender. E para se defender, ele precisa estar bem armado, né? Como é que ele vai estar bem armado nessa situação? Pessoal, vamos lá. Eu sou dentista clínico. Eu já tomei processo ético. Eu, 2019, entrei no CRO, primeiro ano, o paciente me denuncia. Eu disse, putz, e agora? Porque presidente do CRO é conselheiro, ele não responde no conselho, porque são seus amigos que se elegeram com ele, não vão julgar ele, né? Vai pro CFO o processo. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? O paciente denunciou, eu tinha feito um implante em 2015 no paciente e colocar na coroa provisória imediata. E disse, depois de 6 meses, volto pra gente fazer a definitiva. Prontuário, raio-x, tomografia. Tava lá. Prontuário, o orçamento do paciente, implante, coroa provisória, extração, tudo anotado no prontuário, porque o meu é o Merchan, é o Ex-Dental, eu acho que nem vendo mais hoje, mas é o Ex-Dental, tava tudo com hora, tudo anotadinho. Tinha conversa do WhatsApp da minha secretária, por isso que é importante ter um WhatsApp e não apagar o backup do WhatsApp, deixar salvo. E conversa, não manda áudio, manda escrito, dizendo, olha, fulaninho, volta e tal dia para fazer o seu dente. Aí ele veio, eu dei o orçamento, aí ele, não, tá muito caro, eu não quero, tal. Disse, não, daqui a um mês você organiza e volte. Daqui a um mês, mensagem, tal. Me deu desconto. Eu disse, não, eu divido, bota 8 vezes aí, tal. Não tenho condições. Sumiu o paciente do mapa. 2015, 16. E você tinha colocado um implante e não fez E uma coroa provisória. Um implante provisório imediato. Entendi. De 2019, ele volta no meu consultório, um provisório quebrado, e me esculhambando. O provisório estava na boca ainda, viu? E ele me esculhambando. Você fez uma merda, você me enganou, você não sei o que. Mas ele veio pra mim, assim, agressivo mesmo. Sim. Porque ele foi no consultório? No meu consultório. Eu atendendo o paciente. Ele veio me agredir, assim, agredir verbalmente, não fisicamente. E aí eu gelei na hora e disse, meu Deus do céu. Eu não me lembrava mais do caso dele. Eu fui ao prontuário. Quando eu li o prontuário, puxei a conversa do WhatsApp, eu falei, graças a Deus, eu tô certo. Tinha um raio-x final do implante com a coroa provisória instalada. Tinha tomografia inicial. Tinha um termo de consentimento. Tinha um prontuário e tinha a conversa do WhatsApp. Ele saiu do consultório me xingando, dizendo que eu enrolei ele, que ele foi um dentista que estava tudo errado, tal. Eu disse, mas aqui, olha, na conversa da gente, o paciente não lembrava, ou o dentista induziu ele a pensar alguma coisa errada, porque tem isso, na nossa categoria tem muito. Sim. A turma, às vezes, fala mal do trabalho do colega para poder vender algum serviço, isso é totalmente errado, isso é infração ética também, tá? Se provar, você é condenado, e na minha gestão é condenado pesado, porque a gente tem que se unir, tem que se proteger. Deu uma bronca, liga pro colega da bronca e diz, tô com essa situação tua aqui, como é que tu acha que eu tenho que resolver? Aconteceu o quê? Porque você não sabe a condição do cara na hora, o que é que estava acontecendo. Você quer que eu faça como? Como é que você quer que eu lide com o paciente aqui? Né? E você ganha um amigo para o resto de sua vida, você não tem ideia quando você faz esse bem. E aí, enfim, esse paciente saiu do consultório, botou processo ético no Conselho Regional na hora. Aí o processo subiu para o Conselho Federal, eu na hora. Prontuário, tomografia, termo de consentimento, raio-x, print da conversa do WhatsApp, anexei minha defesa. Eu disse, tá aqui minha defesa. Na época eu não tinha seguro profissional. Aí tá aqui minha defesa, o CFO viu, disse, não, realmente, arquivou o processo. Mas veja, eu, presidente do CRO, tomei um processo ético. Eu respondi a um processo ético, foi arquivado, porque eu estava com tudo certinho. Mas vai eu não ter prontuário? Vai eu não ter raio-x? Vai eu não ter tomografia? Porque o paciente pode dizer, ele fez sem tomografia, tá errado. Você vai tomar processo. Você faz endo. Você vai tentar salvar um dente. Não tem garantia de sucesso. Sim. Você vai retratar um canal, não tem garantia de sucesso. Você tem que ter um termo de consentimento dizendo que não tem garantia de sucesso. Você vai fazer o seu melhor para a manutenção daquele dente. Não tem garantia de 1, 2 anos. Você tem que botar isso muito claro no termo de consentimento. Não tenha vergonha. Se profissionalize e faça isso. Porque você se protege. Quem se protege é quem tem tudo muito bem documentado. E são pessoas que a gente nem conhece no CRO. Tipo, vem fulaninho lá de Afogado da Engazeira, que um paciente denunciou ele. Aí o cara vem organizado, massa. E às vezes vem outro aqui de Recife, famosão, todo desorganizado, sem nada. Teve um que chegou no CRO com um caderno de Libra. O nome da paciente, restauração, R$80. Era isso. O prontuário. Era os pacientes do dia, o procedimento e o valor.
A paciente processou ela porque a restauração caiu 3 vezes. 3 vezes? Minha gente, como é que tem um processo ético por causa de uma restauração que caiu 3 vezes? Mas tudo bem, né? Direito do paciente. E aí a dentista foi condenada. Eu disse, não faça isso com você não. Como é que você traz um caderno de Libra achando que ela tá, a dentista na cabeça tá achando que tá certo? Tá aqui, olha, eu fiz a restauração. Tá aqui. Tá. Aí eu disse, gente do céu, não, prontuário você tem que ter, termo de consentimento. Quem trabalha com prótese, com imagem você tem que ter. Compra uma câmera intraoral, o Mercado Livre vende um bocado, aquelas câmeras intraoral baratinhas, R$300. Você compra e usa. Eu documento tudo no meu consultório. E até uma forma de você vender também tratamento. Acaba sentou na sua cadeira, profilaxiazinha linda, já fez a primeira venda, sentou com a câmerazinha, vamos aqui olhar, tal, ó, esse a imagem vende. Aquela televisão a 32 polegadas, não bota de 40 não, senão fica muito na cara do paciente. Bota lá, ó, tá aqui com essa trinca, tá aqui com esse dente que tá com bruxismo, tá aqui com... Aí você começa a vender, ó o tártaro aqui, meu amigo, olha o tamanho desse tártaro. E você começa a vender e você começa a se documentar. Você tem o caso inicial do paciente. Só que a turma, alguns, tem problema e não documenta nada. Principalmente quem trabalha com plano de saúde. Acha que aquela guia do plano de saúde é documento. Aquilo não é documento. Aquela guia do plano de saúde é uma fatura que você está mandando para o plano. Aquilo não é documento. O paciente assinou. O paciente não sabe o que está assinando ali. O paciente tem questão de termo de consentimento. Tem que ter para tudo, Eduardo. O certo é para tudo. Mas eu mesmo não tenho para tudo. Tipo, profilaxia eu não faço termo de consentimento. E teve um processo no CRO de profilaxia. E esse termo de consentimento, ele não fica não pode ser generalizado, não? Tipo, você engloba... Eu, no meu consultório, eu tenho um de implante enxerto, já deixo salvo. Implante enxerto, prótese, é os que eu tenho. Implante enxerto, prótese. E dinheiro, pô? Não tenho dinheiro. Tem que ter. Tem que ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Porque eu vou lhe dizer, no CRO, a gente nunca viu um processo ético de endo. Não tem processo ético de endo. O paciente, normalmente, ele acha que o canal, na cabeça dele, sim. Ele acha que o canal pode dar problema. Mas na cabeça dele já é aceitável. Ele fez um endo, deu errado, é meio que aceitável. Na derrota já. É meio que aceitável dar errado. Porque derrotado. O que a população acha? Que o canal enfraquece o dente, né? E a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Mas a população ela meio que aceita. E é uma falha minha mesmo. Eu sou dentista clínico de consultório. Admito meus erros. Não tem problema de admitir meus erros. Vou até corrigir e fazer esse modelinho lá, para quando fizer minha agenda, tá aqui assim. Porque se você fraturar uma lima lá dentro, você tem que avisar o paciente. Eu já fraturei lima em conduto e fiz um avisozinho para ele, ó. Separou um fragmento da lima de titânio no seu canal, tal. Foi obturado até tal tamanho. Guarde isso com você. Se tiver alguma bronca, você volta para mim ou procura outro profissional. O paciente foi informado. Sim. Fique com uma cópia para você, que você informou o paciente. Para depois dar uma bronca, o paciente dizer, ele nunca me informou, não. É por isso que eu acho que é importante. Eu sempre fui adepto de tecnologia, mas o prontuário eletrônico realmente... Você chega num ponto do consultório que você não consegue produzir mais prontuário e arquivar e resgatar. Tem espaço físico para guardar. Não tem como. E aí o paciente, você está lá no prontuário 12.450, aí veio o paciente marcado, o paciente 1.235. Meu amigo, um paciente se atendeu lá atrás, em 2008. Você não vai lembrar o que você fez. O paciente surgiu, achei o senhor de novo. Estava em Brasília, militar, voltou. Tá lá digital guardado, tudo bonitinho. Você mostra para ele, olha aqui como é que estava seu dente antes, olha aqui como é que está agora. Tem a prontuário digital. A única coisa que eu tenho impressa, que aí para resguardar mesmo, é o termo de consentimento que o paciente assina e o planejamento. O plano de tratamento, que é o que o paciente fechou o tratamento. Tipo, fechou aqui 5 restauração, 2 canais, uma coroa, um implante e tal. Aí vem o orçamento todo detalhado, porque o orçamento tem que ser detalhado. Aí o paciente assina, eu assino também esses 2 eu tenho guardado. Aí eu tenho a pastinha, todo ano eu arquivo essa pastinha. É o único que eu tenho guardado. Lá porque a gente usa até o termo de consentimento eletrônico. Pronto. Ele já faz assinatura eletrônica. Que é uma coisa que eu não fiz ainda. Eu tenho um tablet no consultório, ele assina algumas coisas do plano de saúde no consultório, mas eu não fiz para botar digital, porque o X-Dentro não permite. Eu tenho que... Ele assina até no celular dele mesmo. Sim. A partir do momento que ele preenche, quando ele dá o ok, aí a gente já recebe... Ele preenche depois eu vou querer ver o software de vocês. Ele preenche tanto a ficha da amnese dele, né, a ficha de saúde, e o termo de consentimento no celular dele. Eu quero ver o software de vocês depois, porque a minha anamnese eu tenho que preencher. Tentei colocar no celular para ele preencher, não foi de jeito nenhum. Aí eu tenho que sentar lá, toda a consulta conversar, não tem como deixar com ele preencher. Porque é bom que aí foi ele que fez. E quando ele assina, trava. Você não tem mais acesso, nem ele consegue mais alterar. Pronto. Então ela fica travada completamente. E isso é uma segurança jurídica gigante. Aí, para além disso, quando começou as cirurgias, a harmonização facial, que eu vi muito processo pesado de 100 mil, 600 mil, eu disse, eu vou fazer um seguro profissional para mim. Aí o CRO fez um convênio com a ANADEM, que é a Associação Nacional de Direito Médico Odontológico, e fez uma promoção na época, e eu fiz esse convênio e estou com ele até hoje. Graças a Deus nunca precisei usar, mas tenho seguro profissional, porque você nunca sabe
porque pode acontecer. E aí, você tem um seguro profissional, você vai ter um advogado para lhe proteger, você vai ter se perder o processo, vai ter uma grana do seguro para lhe proteger, vale a pena ter, sabe? Para quem está começando a carreira e para quem já está na carreira há muito tempo. Sim. Entre dentistas, tu vê muito problema também? Ou é só mais paciente com dentista aqui? Eu vejo muito entre dentistas, principalmente de aliciamento de paciente, de roubar paciente do coleguinha. Ou falando mal do coleguinha, ou aliciando, teve caso de Facebook. Tipo, eu já não tenho um tempinho, né? O colega tirou a foto com a paciente, ia fazer um tratamento ortodôntico para preparar para ortognática, e o outro colega foi lá e abordou a paciente. Oi, tudo bem, tal. Eu vi que você vai fazer. Você vai fazer. Eu vi que você vai fazer tal procedimento. Você não quer fazer uma consulta aqui gratuita, tal, para conhecer o meu espaço, tal. Caramba. Aí bicho, é assustador. É assustador a falta de ética das pessoas. De pouquíssimas pessoas, poucas pessoas, tá? E são figurinhas repetidas. Aí você para e diz, meu Deus do céu. E aí vem os prints, vem a prova, a gente vai lá e condena o colega. Assim, mas condena com gosto, porque esse aí é mau caráter mesmo de fazer um negócio desse. De aliciar o paciente desse jeito. Acontece muito com um plano de saúde, de cirurgia. Porque plano de saúde faz aquela cirurgia ortognática grande, faz cirurgia às vezes de implante. E aí o pessoal fica aliciando pelo plano também. Tem, mas o problema de dentista com dentista é aliciamento ou relação trabalhista. Tipo, o pessoal que trabalha em clínica popular denuncia a clínica popular, porque desrespeitou ele nas relações de trabalho. A infração ética também. A gente processa e condena a clínica por infração ética. A gente não pode condenar trabalhista. Trabalhista é justiça de trabalho. A gente tem competência. Já municia documental. Isso, municia documento para ele botar no seu trabalho. Mas, enfim, a gente vai no limite de atuação nosso. A gente tem, né, o público que acompanha a gente aqui no podcast é muito de recém-formados ou ainda estão na graduação, né? E aí, no CRO lá, tem, sei lá, semestralmente, alguma reciclagem, tipo algumas palestras que acontecem. Como é que o CRO ajuda esse pessoal que está se formando? A gente no CRO tem uma comissão de empreendedorismo. O que eu quero ensinar para esse pessoal é ser independente, autônomo e ganhar dinheiro. Você que está recém-formado, odontologia vale muito a pena. Não caia na conversa, tá saturado o mercado, tá horrível, não vale muito a pena. Se diferencie, estude, entenda de gestão, entenda de marketing, seja ético. No início você vai ralar, no início todo mundo rala. Você no início ralou, eu no início ralei. Até o meu consultório se equilibrar financeiramente foi 1 ano, eu pedindo ajuda de pai, eu dando pedala no cartão de crédito para poder pagar a conta e não tinha dinheiro e rodava a fatura para poder rodar. Até um ano para eu zerar a conta, para depois começar a fazer dinheiro. Não é fácil, nenhuma profissão, mas vale a pena demais. Tem muito colega que consegue fazer grana recém-formado em qualquer área. Seja em pacientes especiais, seja na endo, seja na ROF, seja na dentística, nas facetas. Toda especialidade tem o seu mercado, né? Todos, é só você executar um bom Exatamente. trabalho. Dá muita grana. Né? E o CRO, ser ético, profissional. E o CRO tem a questão do empreendedorismo, que a gente estimula muito, e curso de capacitação que a gente dá, vários. Tipo, a gente fez um fórum de para pacientes, atendimento a pacientes com necessidades especiais, que é errado esse termo, pessoa com deficiência, esse termo certo. Foram quase 400 pessoas, foi muito massa. A gente fez um de harmonização orofacial. Chamou as 6 escolas de harmonização orofacial aqui de Pernambuco para palestrarem e trazer os alunos dela. Para mostrar que tem muita área na ROF que tem espaço. A ROF está saturada. Não tá, meu amigo. Se diferencia aí, porque a ROF é um cliente de repetição. É de recorrente. Ele vai fazer o Botox agora, ele gostou, ele volta depois. Ele vai fazer o preenchimento, ela gostou, ela volta e vai indicar. E tem mercado para todo mundo. Agora você tem que se diferenciar. Você não pode achar que você se formou, eu saí agora, estou com meu diploma, e vou aqui comprar meu carro, comprar meu apartamento, montar meu consultório e voltar. Não vai, você não vai. Você se diferencia. Faça uma especialização, faça aperfeiçoamento, aprenda o rotatório. Assim que eu me formei, aprendi rotatório. Foi um aperfeiçoamento que eu fiz de rotatório. Nem lembro como é que foi na época. Depois é que eu fui para especialização. Aí fiz aperfeiçoamento, achava que estava muito bom no aperfeiçoamento. Domino. Agora eu já domino. Quebrei uma F3 na raiz palatina de um 16. Eu disse, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu não lembro na época se eu forcei a lima. Foi ela que fez. Não, eu não sei se eu rodei, forcei a lima, o acesso acesso estava errado, não sei que nada. Foi o que eu disse, e agora pede socorro. Minha mãe dentista foi lá e me socorreu na época. Mas por isso que eu me especializei. Eu disse, não é só aprender o rotatório. O rotatório é o básico. Eu digo rotatório é para o clínico geral. O basicão. Se você quer aprender um pouquinho mais de endo, curvatura, dilaceração, paradontológica, é especialização que você tem que correr. Não vai achando que vou fazer um cursinho no final de semana e está resolvido, não. Que muita gente tem essa cabeça hoje. Eu vejo muita gente vendendo isso e é errado. Não, vendendo assim, me assusta de erro. Não, para que especialização? Você faz um bom curso de faceta, você faz um bom curso disso e está pronto no mercado. Não tá.
a quantidade de doença periodontal, de sobrecontorno por causa dessas facetas. Nossa, é imensa. De endo que vai precisar fazer, porque o cara invadiu dentina com tudo, que não refrigerou a broca direito. Enfim, é muito processo que a gente... Muito. Esse que eu falei, o processo da profilaxia, o paciente, ele entrou numa clínica chique, viu? Entrou na clínica e disse que saiu com os dentes todos desgastados. E aí ele vai mostra a foto da boca dele, que ele já tinha feito tratamento das facetas depois, como se fosse tudo preparado. Tudo preparado. Eu disse, não tem lógica um dentista preparar 10 dentes, recebendo por uma limpeza. Fez com pasta de polimento. Não tem, eu disse, não tem lógica. Aí o dentista chamou o dentista no processo ético e disse, eu não fiz isso. Eu só fiz a profilaxia dele, ele saiu com o dente inteiro, ele fez isso em outro profissional, não foi comigo. O paciente, não, foi com o paciente segurava, o paciente médico, foi com ele. Eu disse, meu Deus do céu. Aí, traga a prova, o dentista trouxe a notinha, eu disse, não tem nem condição de eu gastar 10 preparos com uma limpeza, não tem lógica, tal, ele não pagou nada. Tinha câmera de segurança. Ele puxou, tá aqui a hora da entrada do paciente, 46 minutos depois o paciente saindo. Não tem condições de eu fazer 10 preparos em 46 minutos. Arquivado o processo. Mas assim, você tem que se ligar, porque o paciente era um paciente instruído, era um médico, segurou mesmo que foi com ele que aconteceu aquilo, e foi assustador, porque se não fosse uma câmera de segurança, se não fosse uma comprovação dele ter ali, podia complicar para ele, não um CRO, porque a gente é dentista clínico, a gente entende do tempo do que está acontecendo. Mas se fosse no judiciário da vida, que é um juiz, que é um leigo, o juiz ia dizer que estava querendo empurrar tratamento no paciente, fez os preparos para cobrar depois. Sim. E aí ele podia ter sido condenado. Aí a câmera de segurança salvou ele ali no processo ético. Uma coisa que eu percebo é que, assim, a importância, né, dessa fiscalização que vocês fazem. Porque o recém-formado, ele muitas vezes não tem muitas opções de trabalho. E aí ele começa a sofrer pressão. Mas, me formei, já estou aqui há 2 meses sem fazer nada. Não, surgiu um trabalho ali naquele consultório. Aí chega lá, estão renovando luva, estão reutilizando o grau cirúrgico, não está usando lençol de borracha. E aí tudo isso, né, aquela pressão em cima, mas eu tenho que trabalhar. E aí é uma pressão do FIES, é uma pressão da grana, porque todo mundo sofre, e o recém-formado muito mais. Então, pessoal, junta a prova e denuncia. Isso é o que eu sempre digo, junta a prova e denuncia. Porque tem o colega que passou na tua clínica, brigou contigo e quer te denunciar só de sacanagem. Só de sacanagem ele quer denunciar você. E o CRO vai lá fiscalizar você, independente de se é sacanagem ou não. Mas tenta juntar a prova para denunciar. Faz a foto, faz o videozinho, pega o material que está reutilizando o grau cirúrgico, manda anônimo, lembra que eu falei anônimo? Anônimo, manda anônimo, que a fiscalização vai lá e bate. Qual o problema? Muitas vezes a fiscalização chega lá, Felipe, e o colega que está na ponta faz, como é que tá? Não, tá tudo bem, o material esterilizado, tá tudo certinho, funciona, tá trabalhando, ele não quer falar, exato, a realidade da clínica. E ele tem que entender que quando ele não fala, ele está cobertando a coisa errada. E muitas vezes pode cair em cima dele. Porque se a gente chega numa clínica e encontra reutilizando tacinha de Robson lá para fazer profilaxia, a escovinha de Robson, o colega que está aí reutilizando, ele vai responder eticamente igual ao dono da clínica. Sim. Ah, não, mas ele não me obrigava, meu amigo. Ninguém vai lhe obrigar a matar uma pessoa e você vai responder por homicídio. Sim. Entendeu? Ele responde junto no processo. Aí se ele denunciar, feito tem no Conselho Regional, às vezes a pessoa faz denúncia anônima. Aí ele denuncia e diz, mas eu trabalhava lá. E no meio do processo, ele diz, não, quem denunciou fui eu aqui e tal. Aí a gente vai dizer, não, beleza, então arquiva o processo para essa figurinha daqui, porque foi ele o denunciante. Sim. E o resto condena. Tem muita gente trabalhando em clínica irregular, misturando clínica de estética com odontologia. A gente está com um multirão com o Ministério Público, CREMEP, CRO, e pegando absurdos, tipo material vencido. Quando é que foi? Aí todo mundo, inclusive eu também, verifiquem de vez em quando, eu tenho um controle de estoque de vencimento. Porque muito material vencido, anestésico vencido, preenchedor vencido, e era de assustar. E tinha clínica que estava misturando esteticista com odontologia, tipo, estavam ensinando botox, preenchimento, para uma pessoa que não era nem da área de saúde. Sim. E aí a gente vai lá e interdita, aí eu não tenho pé, interdita a clínica mesmo, interdita a clínica, material vencido, um profissional que não está fazendo, interdita a clínica, vigilância sanitária para cima, Ministério Público, CRO, para a pessoa aprender. Teve uma recente que estava fazendo lipoaspiração de barriga. No consultório? No consultório. Cadeirinha de dentista lá deitada. Consultório registrado como um consultório dentista, odontológico. E assim, ó. E era a dentista fazendo. Dentista, tinha um curso de enfermagem também. Não, mas enfermeiro pode. Eu disse, não pode não, minha senhora. Eu não vou julgar o de enfermagem, eu vou julgar como dentista. Isso é um consultório. Veja, eu não vou julgar como enfermeira, eu jogo porém. Eu vou como dentista. Você vai, foi suspensa.
me processou por abuso de autoridade. Aí lá vai eu me defender. Disse, não, doutor juiz, veja, não pode, não deixa fazer barriga. Pode, doutor? E outra foi de glúteo. Postou no Instagram, bumbum das estrelas, eu não lembro o termo que a pessoa usava. E lá o bumbum antes, o bumbum depois, muito bem feito, o bumbum por acaso, mas... Para deixar registrado. Mas não pode. Não pode dentista fazer glúteo. A gente tem área de atuação, a gente se formou na área específica. E aí a gente atua, a gente é duro nesse aspecto. O pessoal fica com muita raiva, processa, ameaça, já foi ameaçado de morte. Pelo amor de Deus. A gente caçou 2 profissionais aqui em Pernambuco e um me ligou ameaçando de morte mesmo. Eu sei quem é você, se você mora lá, ameaçando de morte. Eu disse, bicho, tem calma, tu é meu amigo, a gente se conhece, não sei o que lá. Tu sabe que tu tá errado. Acaba estourado. Aí eu liguei pra polícia, fiz o registro da ameaça e ele respondeu. Graças a Deus, hoje ele não tá nem mais em Pernambuco. Tá em São Paulo, fazendo medicina. Vai dar trabalho pro Cremestre. Saiu da minha, né? Da minha área de atuação. Mas e o pessoal mais novo, às vezes, tem muita raiva do CRO, porque ele bota a expectativa do futuro dele no Conselho Regional. Sim. Tipo, pessoal, quem vai fazer o seu futuro é você mesmo. O Conselho vai fiscalizar, vai atuar, vai punir as pessoas dentro da norma legal. A gente não pode perseguir ninguém. A pessoa tem direito à defesa. Ela errou, ela se defende, e ela pode até fazer um acordo de dizer, eu não quero, eu vou assumir minha culpa, eu vou pagar a multa e vou corrigir. Ela nem vai ser condenada. Ela vai fazer o acordo, pagar a multa, corrigir o errado e acabou o processo ético dela. Mas é preciso da responsabilidade individual. A pessoa tem que saber que ela tem que estudar gestão, ela tem que estudar marketing, ela tem que fazer uma especialização de endo, um aperfeiçoamento em cirurgia parendodôntica. Ela tem que estudar crescimento profissional. Eduardo, mas eu não tenho grana. A gente estava conversando agora de quê? O dentista que é delivery, o endo delivery. Faz o teu endo delivery, roda aí. Começa assim. Começa assim. Ninguém começa... Meu primeiro trabalho foi dando plantão noturno e foi uma escola para mim. É ruim falar que você teve uma escola depois que se formou, mas foi. Plantão noturno, era no Derby, era R$120 o plantão, 12 horas. Vê a remuneração. Mas eu adorava. Aprendi muito ali e eu aprendi muito a criar relacionamento com o paciente, porque o plantão era o cara com dor. Sim, exato. E o cara com dor eu fidelizava com ele pro dia. Dizia, você trabalha onde? Eu trabalhava no mesmo consultório durante o dia, alguns turnos que eu alugava lá. Aí eu dizia, não, eu trabalho aqui terça-feira de tarde, quarta de manhã. Você quer vir? Eu faço o seu canal. Quebrou o dentinho da frente, eu fazia um provisório bonitinho, dizia, olha, mas é um provisório, vem fazer o definitivo. Ele marcava o dia. Sim. E aí eu começava a fidelizar. Ganhou a confiança do paciente. Na urgência, onde você ganha a confiança do paciente? Até hoje, aprendi isso. Para os meus alunos da graduação, eu falo direto isso. Né? Porque tem muita gente que fala, não gosto de endo. Não, tá tudo bem. Não precisa todo mundo gostar. Mas uma urgência você tem que saber fazer. Geralmente, quando a gente se forma, uma vaga que abre é uma de uma urgência. Sim. E aí, se você não sabe fazer um diagnóstico, se não sabe abrir um dente, não sabe fazer um acesso, aí você termina perdendo uma vaga de trabalho. Quantos profissionais hoje sabem fazer uma abertura coronária sem trepanar um canal? Nossa. Sem danificar um assoalho? Pouquíssimo. Eu lembro, eu recém-formado, vinha de um outro profissional, de São Fone Dentista, ele abriu o canal e tá doendo ainda. Quando eu tirava, era zóio na época, não era nem o cotosol, era zóio na época. Quando eu tirava aquele oxigênio regional por cima que eu olhava, tava o periodonto lá embaixo exposto. Ele tinha aberto o dente, tinha aberto o assoalho, tava o osso. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Escavação arqueológica, né? E agora? O colega não sabia. Então disse, não, eu fui lá e fizeram a abertura. Quando você olhava, tinha uma exposição pulpar. O dentista com medo, aí saiu sangue, bota algodãozinho com tosporinha curativo. Tipo, a pessoa não estava formada e não sabia fazer, viu? E isso é um problema. Você perde o paciente. Ele foi para você salvar ele, e terminou que o outro salvou. Quem é que vai criar confiança? É o cara que salvou. Sim. É exatamente isso. E Paim me ensinou, viu, na endo. Foi Paim que me botou na endo. Paim fez, olha, meu filho. O cara sensato. Não, foi. E Paim me botou na endo. E disse, a endo não vai lhe enriquecer, não. Mas você nunca vai morrer de fome. Você vai ter sempre paciente. Faça ainda bem feito. Você sempre vai ter paciente. Sempre vai ter colega indicando. E você vai viver bem. E de fato foi. No meu início, eu trabalhei com plano de saúde. Eu trabalhava real odonto. Enfim, eu tinha uns 3, 4 planos de saúde no início de carreira. E minha meta era, eu tenho que fazer 2 endos de molar de manhã, ou 3 de uniradicular, e à tarde 3 ou 5 de uniradicular. E minha agenda era endo, porque eu fazia sessão única rotatória. Irrigava bastante, a professora Sandra saindo dizia, olha meu filho, não é limpeza mecânica que resolve. Mecânica não resolve, é mostrar que não toca, só toca em 40% da parede do dente e tal, os cortes tomográficos, não resolve. O que resolve é a irrigação e o PUI, né, que é o ultrassom para agitar o líquido lá dentro. Ponto, era isso.
hipoclorito lá dentro, puizinho, fechava o canal para o plano. O plano na época pagava micharia. No Molar eu acho que era 180, 170 reais. Acho que tá, deve estar mesmo parecido. Não melhorou muito, não. Mas assim, era a minha meta. Eu tinha que fazer, pelo plano de saúde ali, tantos canais por dia que me dava, num dia ruim, 800 reais. Num dia bom, 1.400 reais. Por dia. Aí eu dizia, tirei o custo, tirei o imposto, sobrou para mim aqui no dia 800, sobrou 700. Uhum. E assim eu comecei. Aí eu digo, opa, agora eu tenho grana para fazer uma especialização de prótese. Opa, agora eu tenho grana para fazer um aperfeiçoamento de implante. E foi a Endo que me impulsionou na carreira. Dr. Ângelo Rezende que me botou e disse, faça parendodôntica, aprenda a fazer. E foi a primeira vez que eu acessei um seio maxilar. Eu nunca tinha acessado o seio maxilar, foi fazendo a parendodôntica. Sim. E assim, ainda eu sou apaixonado. Das especialidades que eu fiz, que eu acho que tem mais ciência, é a Endo. Mas é muito cruel com a gente, porque... Somos suspeitos. Não, porque o paciente não valoriza, pô. A gente olha aquele canal lindo, pô, ficou lindo, olha essa... O cara olha assim... Ei, Puff APK hoje em dia é certo ainda ou tá errado já? A gente prefere não fazer. Se acontecer, tudo bem. Pô, na minha época eu achava lindo. Vê que Puff APK bonito, H+, aquele cimento caro, horrível de cara. Aí, pá, tá lindo, o Puff APK ficou massa, canal colateral preenche, Delta apical, pô, o termoplástico ficou lindo. Mostrava paciente. Tá certo. Obrigado. O que é isso? Bom, acho que a gente está chegando no fim, né? A gente queria que você desse uma mensagem final aí para o pessoal aí que está nos assistindo. Pessoal, odontologia é uma profissão linda, é uma odontologia que dá grana. Se você investir na sua formação, se você investir na sua qualificação, na técnica, na especialização, no aperfeiçoamento, na capacitação de gestão, de marketing, vale a pena demais. Não caia no discurso pessimista, daquela galera que está derrotada, está ruim, está presa, não presta, vamos mudar de profissão. Não caia nisso. Estude, se aperfeiçoe, porque vale a pena. Porque eu vejo muito profissional recém-formado se destacando, e se destacando muito nisso de carreira. Porque na graduação, ele já estava vendo na frente. Ele já estava sabendo se posicionar como profissional. Enquanto muita gente posta foto bebendo, posta foto de farra, ele estava postando foto lá, estou estudando aqui na faculdade, estou aqui na palestra, e você está construindo sua imagem. Porque hoje a imagem da gente não é só a imagem de consultório do bom profissional, é a imagem pública que a gente faz nas redes. E o paciente ele vai lhe acompanhar com isso. Você não acha que não vai lhe acompanhar de agora, mas num curto espaço de tempo, num período de 3 a 5 anos, quantos pacientes já rodaram por você? Quantas pessoas você já não impactou para montar uma carteira de cliente que talvez você nem precise de clientes novos? Aqueles ali, se você ficar na recorrência, ele vai manter sua carreira para o longo da vida. Vale a pena fazer odontologia com ética. Conte com o Conselho Regional para isso. Conte com você mesmo para isso, tá certo? Eu sempre digo, a salvação ela não é individual. Muita gente acha, eu me faço sozinho. A salvação é coletiva. Ajude seu colega. A gente acha que ajudar o colega não é bom, mas é muito bom ajudar o colega. Quando tem uma bronca que você recebe, não fala mal do coleguinha. Liga pro colega e diz, tô com uma situação aqui. Essa endo que tu fez tá indo bermudinha, não tá até o final, tá uma Staruel. Essa não, eu não conhecia essa também é nova pra mim. Vou adotar isso aí. Eu vou ter que retratar aqui o paciente, como é que tu quer que a gente aborde com o paciente e tal, para ajuda. Esse colega depois vai ser grato por você, ou se ele não for grato, depois a vida vai fazer esse fluxo do bem voltar para você. Vale muito a pena e sejam éticos, porque a gente vê que quem é ético, você é a galera que cresce na vida. São pessoas que eu admiro desde a graduação. Eduardo, a gente queria muito, agradecer, a sua disponibilidade. Acho que foi uma conversa extremamente proveitosa. A gente terminou abordando diversos temas. Tudo que fora era do o que roteiro, a gente imaginava, né? Mas eu acho que no final, realmente, a gente conseguiu trazer informações para todo mundo que está nos assistindo. Então, pessoal, a gente gostaria que vocês entrassem no YouTube, curtissem, comentassem, nos seguissem também no Instagram, e façam comentários, mandem e-mails para que a gente possa cada vez ficar melhor. Qual é o Instagram de vocês? Estúdio Recife. Estúdio Recife. Estúdio Recife. Perfeito. Valeu, vou seguir agora. Então, até mais, pessoal. Obrigadão.